Além da fronteira. Capítulo 8. Joana. Pietra está me beijando. Faz um tempo que eu sei que sinto algo muito forte por ela, mas eu jamais imaginei que ela também pudesse sentir algo por mim. Sem desfazer o nosso beijo, eu subi com as minhas mãos pelo corpo dela até que os meus braços entrelaçaram a nuca dela. Ela abraçou a minha cintura no mesmo momento que eu senti a língua dela entrando na minha boca. Nosso beijo se intensificou e eu me deixei envolver totalmente pelo momento. O perfume amadeirado dela misturado ao aroma de vinho da adega aflorou algo dentro de mim. Nós ainda nos beijávamos quando eu senti a mão dela saindo da minha cintura e descendo um pouco mais. As mãos dela foram parar na minha bunda. Percebi que ela está querendo bem mais do que um beijo. Ela apertou um pouco mais a minha bunda, e isso fez o meu corpo chegar ainda mais perto do corpo dela. Eu suspirei deixando escapar um gemido que foi abafado pelo nosso beijo. Pietra continuou investindo contra a minha boca. Afastei os nossos lábios porque eu já não consigo mais controlar os meus gemidos. Sem a minha boca por perto, ela começou a beijar o meu pescoço. Percebi que eu já estou totalmente excitada com o toque do corpo dela, junto ao meu corpo. Pietra levou as mãos dela até as minhas costas e abriu o zíper do meu vestido. Não demorou para que a minha roupa estivesse aos meus pés. Fiquei só de lingerie. Ela parou de me beijar e olhou para o meu corpo. Em um impulso ela me fez sentar em uma bancada à frente de uma das prateleiras de vinho. Pietra voltou a me beijar, mas dessa vez a cabeça dela se moveu percorrendo o meu corpo e só parou quando chegou no meio das minhas pernas. Eu me entreguei para ela. Pietra me penetrou, ora com a língua, ora com os dedos. Foi muito bom gozar com a boca dela sugando o meu sexo. Gozei como há muito tempo eu não gozava. Minha última transa com Alberto foi na noite anterior à nossa vinda para Zefiria. Desde então eu não tinha me entregado novamente. Sei que eu deveria me sentir culpada por estar com Pietra, afinal de contas eu sou uma mulher casada, mas algo dentro de mim não permite que eu me julgue. Algo dentro de mim faz com que eu me sinta muito feliz. Assim que terminamos ela voltou a me beijar. E quando eu me senti totalmente satisfeita, eu desci da bancada e me vesti. Pietra me observou em silêncio enquanto eu me vesti. E em silêncio ela e eu caminhamos de mãos dadas até o meu quarto. Eu daria tudo para saber o que se passa pela cabeça dela nesse momento. Confesso que uma ponta de dúvida pairou dentro de mim. Por um instante fiquei pensando se ela se arrependeu do que acabamos de fazer. Assim que chegamos na porta do quarto, ela abriu a porta e me deu passagem para eu entrar. Depois que eu entrei no quarto, ela veio atrás de mim. Nós nos deitamos na cama e novamente nos amamos. No dia seguinte foi muito bom acordar ao lado dela. Pietra ainda dormia quando eu me levantei. Percebi que o sono dela é sereno. Não fiz barulho já que a poucos metros de nós, Pedro também dorme no berço dele. Fui em silêncio para a cozinha para preparar o nosso café da manhã. Enquanto eu fiz o desjejum, a todo momento eu lembrei-me dos toques dela no meu corpo. Lembrei-me da boca dela junto da minha. Lembrei-me o quanto ela foi carinhosa e o quanto ela conseguiu extrair prazer de dentro de mim. Eu estava terminando de servir a mesa quando ouvi alguns resmungos vindo do corredor. Reconheci de imediato. É Pedro que dá algumas risadinhas abafadas. Não demorou para que Pietra e ele entrassem na cozinha. Ela sorriu assim que me viu. Bom dia, ela me disse. Eu sorri de volta para ela. Bom dia. Respondi o cumprimento dela. Pietra veio até mim e beijou a minha boca. Eu retribuí o beijo dela. O Pedro acordou e não quis ficar no berço, então como eu vi que já era hora de me levantar, eu o trouxe para tomarmos o café da manhã. Assim que terminou de falar, ela pegou a papinha do meu filho e começou a servi-lo. Pedro comia e fazia gracinhas para ela. Pietra fez o meu filho comer enquanto também fazia brincadeiras com ele, o que arrancou alguns risos do garoto. Ela é muito atenciosa com Pedro. Não demorou para que Nicolas e Cauã também acordassem e viessem para o café da manhã.
E a mesma atenção que Pietra deu a Pedro, ela também deu aos meus outros filhos. Além de eu estar totalmente apaixonada por ela, percebo que os meus filhos também gostam muito dela. E depois do café da manhã, Pietra foi se preparar para iniciar o dia de trabalho dela no estúdio, deixando-me com as crianças. E mesmo com os meus afazeres, confesso que foi difícil eu me concentrar nas minhas atividades, já que a todo momento vem à minha cabeça os momentos maravilhosos que eu passei ao lado dela. Pietra. Joana é maravilhosa, jamais imaginei sentir-me tão feliz ao lado de outra pessoa. Já fazem alguns dias, desde que ela e eu nos amamos pela primeira vez. E desde então eu não consigo imaginar como será, se algum dia eu tiver que me separar dela ou dos garotos. Joana me completa e os meninos me fazem muito feliz. Com eles eu me sinto totalmente realizada. Conforme os dias vão passando, o meu amor por eles fortalece ainda mais. Conforme os dias vão passando, o meu canal segue quebrando recordes de visualização. E eu sigo recebendo muitos prêmios pelos vídeos, pelo desempenho do canal, e também pela visibilidade positiva que eu tenho dado à crise em Celesteja e também às condições dos refugiados. Mas conforme os dias vão passando, eu sinto a angústia crescendo dentro de mim. Pelo avançar das negociações entre o governo de Celesteja e a comunidade mundial dos países democráticos, passamos a crer que em pouco tempo a normalidade retornará ao país, e todos os refugiados poderão voltar em segurança para a terra deles. Confesso que isso está me trazendo um pouco de preocupação, já que eu temo ter que me separar de Joana e das crianças. Por algumas vezes eu pensei em contar para Joana sobre as minhas preocupações, mas eu não tenho coragem suficiente para isso, porque eu temo que a resposta dela confirme os meus receios. Mas, mesmo com medo de perdê-la, eu me entrego ao prazer todas as vezes que ela e eu nos amamos. Depois que ela e eu nos amamos na adega, por muitas noites, depois que as crianças já estavam dormindo, Joana e eu passávamos algum tempo bebendo e conversando no deck. Era muito bom passar o tempo com ela. Nossos assuntos sempre foram muito interessantes. O silêncio da noite somente era quebrado apenas pelas nossas falas ao som das ondas do mar chegando na praia, perto de nós. E quando a nossa conversa terminava, nós duas íamos para o quarto dela, onde Joana se entregava para mim. Essa rotina agradável durou algumas semanas, mas fazem 2 dias que eu sinto que Joana está mudada. Nas 2 últimas noites ela recusou o vinho que eu servi após o jantar. Joana alegou que estava indisposta. E hoje à noite, enquanto conversávamos, ela mencionou o nome de Alberto na conversa. Nós estávamos falando sobre as negociações internacionais com o governo de Celesteja, quando de repente ela comentou como Alberto faz falta para as crianças. Confesso que um misto de surpresa e ciúme tomou conta de mim. Há muito tempo eu venho me esforçando para preencher a ausência dele. Quando eles chegaram em minha casa, os meninos falavam constantemente em Alberto e queriam saber onde o pai estava, mas faz muito tempo que eu não os vejo perguntando do pai. Sei que os garotos não esqueceram de Alberto, mas percebo que agora eles estão mais acostumados com a ausência do pai. Me perguntei se quem está sentindo a falta de Alberto é Joana, e se ela está usando os garotos para justificar a saudade que ela sente do marido. E ao pensar nisso senti a raiva tomando conta de mim. Por que essa preocupação repentina com Alberto? Eu quis saber. Os garotos estão lidando muito bem com a ausência do pai. Não é certo eles ficarem sem o pai por perto. Já fazem quase 2 meses que chegamos em Nova Mares e a falta de notícia de Alberto é preocupante. Bem, se Alberto quisesse, ele teria virado Zefiria de cabeça para baixo, à procura de vocês. E teria encontrado você e os meninos. Tenho certeza que ele tentou, mas até há poucas semanas atrás não era seguro para nós, refugiados, saímos pelas ruas da cidade. Bem, ainda não é totalmente seguro, apesar de agora as pessoas já estarem mais acostumadas conosco. Os meninos não me parecem estar sentindo a falta do Alberto. É você quem quer ele por perto? Perguntei sentindo o ciúme crescendo dentro de mim. Eu sei que deveria segurar os meus impulsos, afinal de contas, Alberto é o marido dela, mas algo em mim não está deixando eu raciocinar direito. É normal eu me preocupar com ele. Joana me respondeu e eu percebi que a voz dela ficou firme. Já faz algum tempo que você não menciona o nome dele. Agora que tudo indica que em alguns dias a paz estará de volta a Celesteja, você do nada vem falar no nome dele. Você quer voltar para ele, é isso? Pietra, não é questão de voltar para ele. Na verdade, Alberto e eu nunca terminamos.
Por algum motivo, ele se separou das crianças e de mim, mas o que eu quero falar é que Eu não deixei Joana terminar a frase dela. Senti o fogo ardente do ciúme queimando dentro de mim. Joana, eu não quero mais ouvir falar no nome desse homem. Se você quer ficar nessa casa, então não fale ou faça nada que me lembre que ele existe. esse homem é meu marido e pai dos meus filhos. Chega, Joana. Eu achei que nós estávamos juntas. Realmente não entendo essa sua preocupação repentina por alguém que deveria estar protegendo você e as crianças. Ele foi fraco ao permitir que vocês se separassem durante a travessia. E realmente eu achei que você sentisse algo por mim. Pietra, você sabe que eu estou me apaixonando por você. Mas não parece. Se você sente algo por mim, então não volte a mencionar novamente o nome dele dentro dessa casa. Saí do deck e fui para o interior da minha casa. Dei passos rápidos na direção do meu quarto. Assim que entrei, me lancei na cama. Senti vontade de chorar, mas engoli o meu choro. Parece-me que eu voltei à minha adolescência, quando eu perdi o controle nas brigas com a minha família. Eu ia para o quarto e me trancava lá sentindo ódio de tudo e de todos. Mas hoje eu só consigo sentir ódio do Alberto. Ele tinha Joana e as crianças, e não soube mantê-los por perto. Agora Joana o quer. Fiquei um tempo na minha cama, mas senti-me totalmente desconfortável, afinal de contas, fazem algumas semanas que eu durmo no quarto de Joana. Levantei-me e voltei para o deck. Ela não estava mais lá, então puxei uma cadeira e sentei-me em um canto, olhando para a imensidão do mar que se abre à minha frente. Joana. Eu me sentia totalmente feliz desde que Pietra e eu nos amamos na adega. Passei semanas felizes ao lado dela e dos meninos. As negociações para o fim do autoritarismo estão avançando e tudo indica que logo eu poderei fazer contato com os meus pais e o resto da minha família que ficou em Celesterra. Eu e os meninos tivemos semanas muito boas ao lado de Pietra. Eu me sinto grata por perceber que assim como eu estou me apaixonando por ela, Pietra também está se apaixonando por mim e pelos meninos. Antes de eu ficar com ela, eu já tinha percebido que Pietra não gostava quando eu mencionava o nome de Alberto, então faz um bom tempo que eu não voltei a tocar no nome dele. Os meninos também já não falavam tanto no pai, e confesso que até eu já não sinto mais tanto a ausência dele, como eu sentia nas primeiras semanas que eu cheguei aqui. Estava tudo bem entre Pietra e eu até que há 2 dias atrás, enquanto os meninos assistiam TV no quarto de Nicolas, eu levei Pedro para o sono da tarde dele. Assim que o pequeno adormeceu e eu deixei-o no berço, eu senti um forte enjoo. Pietra estava no estúdio gravando um vídeo. O mal-estar invadiu o meu corpo. Fui até o banheiro e vomitei. Senti a náusea tomando força enquanto eu vomitava. Vomitei algumas vezes. Sentei-me no chão perto do vaso sanitário para descansar por alguns minutos, mas logo a sensação de enjoo voltou novamente, me fazendo vomitar. Assim que me senti um pouco melhor, pensei no que eu pudesse ter comido que me fez passar mal. Não encontrei nada que justificasse o meu mal-estar. Ao levantar-me do chão, apertei o meu seio e senti a sensibilidade. Então eu não tive dúvidas, afinal de contas eu já passei por isso 3 vezes. Respirei fundo porque eu não tenho dúvidas do diagnóstico que acabei de receber de mim mesma. Fiz uma conta rápida e percebi que minha menstruação está muito atrasada. Lembrei-me da minha última noite em Celesterra onde Alberto e eu transamos. Por já ter passado por 3 gravidezes, não me resta dúvida. Meu quarto bebê está a caminho. Tomei um banho e fui para a cama para recuperar-me totalmente do mal-estar. Pouco tempo depois acordei com o choro do Pedro. Já era final da tarde, então eu fui para a cozinha preparar o jantar. Um pouco depois Pietra chegou e juntou-se a mim e às crianças. Ela estava muito empolgada com os novos recordes do canal dela. Ela e os meninos fizeram planos para montarem um canal para eles. Percebi que os 3 conversam animadamente, e em alguns momentos Pedro também interage com eles repetindo algumas palavras incompreensíveis. A empolgação deles só terminou quando chegou a hora dos garotos irem dormir. Mas confesso que durante o jantar fiquei imaginando uma forma de contar sobre a gravidez para Pietra.
Fiquei pensando se já devo revelar a novidade, ou devo esperar mais algumas semanas para ter certeza do meu estado. Bem, em outros tempos eu sairia e compraria alguns exames de gravidez, mas ainda não me sinto totalmente segura para sair sozinha, mesmo porque a casa de Pietra fica em uma área deserta. Eu teria que percorrer vários quilômetros até chegar em uma farmácia. Depois que os garotos dormiram, eu voltei para o deck e encontrei Pietra com uma garrafa de vinho. A exemplo das outras noites, ela me serviu vinho, mas eu recusei. Aleguei que eu estava indisposta. Ela e eu ficamos conversando, mas eu não toquei no assunto gravidez. Depois da conversa fomos para o quarto e ela e eu novamente nos amamos. Assim que terminamos, ela dormiu e eu fiquei acordada nos braços dela. Foi então que eu me lembrei de Alberto. Por mais que eu esteja com Pietra, eu preciso encontrá-lo para contar do bebê. Sei que eu já estou totalmente apaixonada por Pietra, mas isso não muda o fato de que Alberto é o pai do bebê. Passei então a imaginar se dessa vez eu terei uma menina. E fiquei pensando como será o relacionamento dela com Pietra. Pietra e os meus filhos se dão tão bem. Os garotos são totalmente apaixonados por ela e eu vejo que o contrário também é verdadeiro. Ela brinca com as crianças, faz planos para o futuro deles, e quando eu estou estudando com os garotos, ela sempre fica por perto para me ajudar nas atividades. E foi pensando em Pietra e nos meus filhos que eu adormeci. No dia seguinte, depois do jantar, novamente eu recusei o vinho que Pietra me ofereceu. Percebi que ela ficou desconfiada com a minha recusa, então achei que eu devo contar para ela da gravidez, mesmo ainda não tendo a confirmação. Ao revelar para ela, tenho certeza que ela providenciará alguns exames de farmácia para que possamos confirmar ou não o meu estado. Pietra é uma mulher prática, ela não gosta de ficar na incerteza. Então, enquanto conversávamos, nós falamos sobre o avançar das negociações em Celesteira. Percebi que eu tenho abertura para falar da minha gravidez. Passada a fase de mediação e assim que o atual governo de Celesteira sair de cena, começarão os trabalhos de reconstrução da autonomia do país. Ainda tem muito que ser feito por lá. Pietra me disse. Sim, nós não estamos mais acostumados à liberdade de expressão ou liberdade de ir e vir. Creio que no início tudo será meio estranho por lá. Ao longo desses meses de autoritarismo muita coisa mudou no meu país. Não só no país. Na minha família também. Eu nunca imaginei que teria uma separação entre nós. Os meninos sentem falta do Alberto. Pietra não respondeu de imediato o que eu disse. Talvez não foi uma boa ideia usar Alberto para começar a falar da minha gravidez. Por que essa preocupação repentina com Alberto? Os garotos estão lidando muito bem com a ausência do pai. Pietra quebrou o silêncio e falou com uma voz que soou seca e fria. Não é certo eles ficarem sem o pai por perto. Já fazem quase 2 meses que chegamos em Nova Mares e a falta de notícia de Alberto é preocupante. Eu respondi para ela, mas assim que falei eu me arrependi da minha resposta, já que o foco da conversa não é Alberto. Bem, se Alberto quisesse, ele teria virado Zefiria de cabeça para baixo, à procura de vocês. E teria encontrado você e os meninos. Tenho certeza que ele tentou, mas até há poucas semanas atrás não era seguro para nós, refugiados, sairmos pelas ruas da cidade. Bem, ainda não é totalmente seguro, apesar de agora as pessoas já estarem mais acostumadas conosco. Os meninos não me parecem estar sentindo a falta do Alberto. É você quem quer ele por perto? É normal eu me preocupar com ele. Já faz algum tempo que você não menciona o nome dele. Agora que tudo indica que em alguns dias a paz estará de volta a Celesteira, você do nada vem falar no nome dele. Você quer voltar para ele, é isso? Pietra, não é questão de voltar para ele. Na verdade, Alberto e eu nunca terminamos. Por algum motivo, ele se separou das crianças e de mim, mas o que eu quero falar é que... Quando eu ia contar da gravidez, Pietra não deixou eu concluir a minha frase. Joana, eu não quero mais ouvir falar no nome desse homem. Se você quer ficar nessa casa, então não fale ou faça nada que me lembre que ele existe. Esse homem é meu marido e pai dos meus filhos. Chega, Joana. Eu achei que nós estávamos juntas. Realmente não entendo essa sua preocupação repentina por alguém que deveria estar protegendo você e as crianças. Ele foi fraco ao permitir que vocês se separassem durante a travessia. E realmente eu achei que você sentisse algo por mim. Percebi pela voz dela que Pietra está se excedendo e não tem motivo para ela achar que eu quero ficar com Alberto ao invés dela.
Pietra, você sabe que eu estou me apaixonando por você. Mas não parece. Se você sente algo por mim, então não volte a mencionar novamente o nome dele dentro dessa casa. Pietra não esperou a minha resposta, ela foi para dentro de casa me deixando sozinha no deck. E sozinha no deck eu primeiro tive dúvida em como Pietra receberá a notícia da gravidez. Depois eu tive medo porque ela disse que não quer que eu fale ou faça algo que lembre Alberto. Joana, eu não quero mais ouvir falar no nome desse homem. Se você quer ficar nessa casa, então não fale ou faça nada que me lembre que ele existe. Lembrei das palavras exatamente como Pietra falou. Dá-lhe a notícia que eu espero um filho do Alberto certamente a fará ficar bem mais furiosa do que ela ficou agora há pouco. Pietra odeia Alberto e uma gravidez não é algo que eu possa esconder, já que em alguns meses a minha barriga ficará em evidência. Joana, eu não quero mais ouvir falar no nome desse homem. Se você quer ficar nessa casa, então não fale ou faça nada que me lembre que ele existe. Novamente as palavras dela resvalaram pela minha cabeça. Pietra não me deu opções, então fui para dentro da casa decidida a fazer a única coisa que pode ser feita nesse momento. A história está tomando rumos emocionantes, mas ainda temos muito que contar. Então não perca os próximos capítulos. Se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. E continue acompanhando a história de Pietra e Joana. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!